A pergunta de hoje é: o que é desejo em psicanálise? Ok, desejo em psicanálise não é uma coisa muito diferente do desejo do dicionário, não. O desejo do dicionário, eu tenho desejo de tomar um picolé de chocolate, ok, mas em psicanálise só é mais amplo. Ele funciona como uma espécie de iceberg. Você pensa no iceberg, o iceberg tem uma pontinha visível e uma outra parte toda submersa, imensa, mergulhada na água, que não é vista. O desejo é mais ou menos assim, uma parte visível, que a gente chama de vontade, e outra parte que é base dessa vontade, essa vontade não sai do nada, e que é inconsciente, que é mergulhada. Eu vou tomar como exemplo o que eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho vontade de explicar o que é desejo para vocês, e essa minha vontade, ela não surge do nada, ela está assentada numa coisa muito maior na minha vida, que em parte é visível, que nem a parte do iceberg, que a gente olha lá, ainda dá para ver um pouquinho, que é, eu tenho desejo exibicionista, eu acho engraçado aparecer no vídeo, eu acho engraçado ser atraente, desejo de ser atraente e ser gostado, isso faz parte desse negócio. E outras coisas que estão conscientes, como o negócio de ser claro, ser transparente, falar de psicanálise de tal maneira que todo mundo entenda, isso é parte do meu desejo. E um monte de arquivos de memória que estão lá guardados e que já não são mais alcançáveis por mim. Mas esse é um desejo legal. Esse é um desejo que não me dá problema. E essa vontade também é uma vontade legal que não me dá problema, acho bacana ter ela e gosto. Agora, existem exteriorizações visíveis do desejo que são esquisitas pra caramba. Ou seja, quando a pessoa está se acabando nas drogas, você pode dizer que aquilo dali é expressão legal do desejo dela? É difícil, né? A gente sabe que ali tem problema, né? Ou como uma pessoa é sempre muito cruel, muito sarcástica, muito demolidora, destruidora com os outros, no jeito de tratar e tudo mais, você vai dizer que aquilo dali é a expressão legal do desejo dela? É difícil, é difícil. Mas então o que acontece? Acontece é que muita construção inconsciente do nosso desejo, experiências de vida, as ligações afetivas que a gente teve, que vão fazendo uns bugs, uma espécie de infiltrações na base do iceberg, vão fazendo umas invasões naquele iceberg mergulhado, que deveria ser só nosso, mas os outros infiltraram e atrapalharam, e de modo que a ponta sai torta. Então a expressão do desejo, ela está contaminada pela base. E é parte da psicanálise, então, você mergulhar, conhecer as bases do desejo. Você vê uma ponta torta, como é, por exemplo, o sintoma neurótico. O sintoma neurótico é uma ponta torta. Ou um sintoma perverso, como esse que eu falei, de crueldade entre as pessoas. Você vê aquela ponta torta. A pessoa diz, não, meu desejo está se expressando de maneira torta. Então, cabe ao trabalho da psicanálise mergulhar junto com a pessoa e ver onde estão as infiltrações e onde estão as invasões de seu desejo. E aí você vai desbugando, debugging, né? Vai tirando as invasões do software e vai dizendo, não, isso daqui é atrapalhador do seu desejo, atrapalhador do seu desejo. Um exemplo fácil é você distinguir entre o eu tenho que e eu quero. Onde você diz eu quero com tranquilidade, significa que não deve ter bug. O eu tenho que já supõe bug, já supõe invasão. Então, a gente vai entender como o desejo se estrutura, aprender sobre o seu desejo.
É por isso que eu escrevi um livro, O Aprendiz do Desejo, e é a definição do que eu sou até hoje. Eu sou aprendiz do meu desejo. E eu não poderia estar falando isso aqui se eu não tivesse aprendido muito, e continuo aprendendo, vou aprender até o dia de morrer. E ir tirando os bugs do desejo para que aquela ponta do iceberg, a vontade, o querer e tal coisa, sejam legais, a gente reconheça e goste deles.